E agora um vocabulário relacionado à manutenção aeronáutica, tá bom? Vamos lá, aqui a gente vai ver algumas ferramentas, alguns materiais que a gente costuma ver bastante na manutenção. Ao começar pelos pliers. Pliers, que significa alicate. Apesar de estar aqui no plural, tá? Tem um Szinho aqui, mas a palavra ela é escrita assim mesmo, ok? É o nosso alicate. Temos o nosso screwdriver, que é a nossa chave de fenda. Screwdriver. E ali a gente tem o nosso Phillips screwdriver, que é a nossa chave Phillips. Fica bem fácil a gente fazer a distinção. Apenas screwdriver, chave de fenda, colocou um Phillips na frente, virou uma chave Phillips. Continuando, temos aqui os nails. Nails significa pregos. Uma coisa interessante que significa pregos aqui no nosso meio, né, no nosso ambiente, porque se você digitar apenas a palavra nails no Google Imagens, por exemplo, você vai ver imagens de unhas, que também é uma outra tradução, é uma outra palavra para isso, certo? Mas aqui no nosso ambiente, nails significa pregos. Temos nut, nut significa porca, wrench, chave de boca, bolt, parafuso. Uma coisa interessante para se notar é a diferença entre o bolt e o screw, tá? Eu coloquei aqui até entre parênteses. Enquanto o bolt é um parafuso, mas ele é um parafuso não cônico. Então você consegue prestar atenção na cabeça do parafuso. Aqui nesse caso é uma cabeça hexagonal. E ali a gente tem o screw, que é um parafuso cônico. Então você consegue observar ali bem a cabeça arredondada dele. Continuando, temos a tape measure, que é a nossa fita métrica, e aqui mais alguns outros termos, tá bom? Temos o rotatable, que é o rotável, e o expandable, que é o dispensável. Isso basicamente faz menção aos tipos distintos de materiais e equipamentos que você vai encontrar, seja em um motor ou seja na aviação, certo? Tem um avião, um helicóptero. O que seria um item rotável, digamos assim? É um item que ele literalmente dá para ele, vamos falar no sentido literal, dá para ele rodar. Já que a gente está falando aqui no sentido de manutenção, vamos supor que uma hélice está ruim, ela está quebrada por algum motivo. Então, dá para a gente rodar a hélice no sentido de a hélice é um item rotatable. Por quê? Porque eu consigo repará-la. Então, quando você consegue consertar um item para colocar ele de volta para uso, ele é um item rotatable. Agora, quando ele é um item que estragou, ficou ruim, quebrou e não tem mais jeito, ele é chamado de expandable. Exemplos disso são itens que a gente chama também de itens de consumo, como pregos, porcas, arruelas. Poxa, se aquilo estragou, uma arruela, se uma arruela ela entortou, certo? Não é correto você desamassar para usar novamente. Você tem que pegar uma outra nova. A mesma coisa com um parafuso. Se um parafuso ele cisalha, ele quebra, você não pode, você não deve usá-lo novamente para manutenção. Você tem que pegar e usar, colocar um novo, tá? Isso seriam exemplos de itens expandable. Isso seria exemplos de itens expandable. Continuando, temos scratch, que significa arranhão. Esse tipo de vocabulário, basicamente do scratch para baixo, você vai encontrar muito, assim como eu encontro nos manuais de manutenção. Então, fala muito sobre o procedimento de essa mesa, essa tela aqui, ela tá scratch, ela tá dent, certo? Que a gente vai ver que significa moça, um amassado. Então você vai costumar ver muitos em manuais, tá bom? Então temos scratch, que é arranhão, temos dent, que é moça ou amassado. Temos shape, que é formato, crack, que é trinca, rachadura, e damage, que significa algo que está danificado. E continuando a lista, temos broken, quebrado, accuracy, precisão, corrosion, corrosão. Lembrando aí do nosso conteúdo passado, corrosion já lembra praticamente corrosão, certo? É o nosso cognato. Temos hammer, que é o martelo, adjustable wrench, que é uma chave ajustável. Dá pra gente fazer um link também com a chave que a gente viu anteriormente. Eu vou voltar aqui a imagem, ó. Temos aqui a nossa wrench. Wrench é uma chave de boca. Se eu coloco uma adjustable wrench, lógico que é uma chave ajustável. Então dá para fazer esse link daí também. Continuando, temos drill. Drill significa furadeira. Washer é a nossa arruela. E a nossa toolbox é a nossa caixa de ferramentas.